Foram feitas essas coisas, já que comentamos aqui esse evento, vamos dar uma olhadinha agora, falar de política externa. Dando sequência à política externa brasileira, o presidente Lula faz novas viagens internacionais nesta semana. Na quarta-feira, Lula viajará a Guiana para o encerramento da reunião de governantes dos 15 países da Comunidade do Caribe, é a CARICOM. Ruim essa sigla, né? Parece caricatura. Parece CARICOM. Comic Con, né? Parece caricatura. Então, os 15 países da Comunidade do Caribe vai para a CARICOM, onde será recebido como convidado especial. Depois o presidente vai até São Vicente e Granadinhas para a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. As viagens se inserem na prioridade de Lula de fortalecer a integração regional, especialmente com as duas organizações que o Brasil havia deixado de lado no governo Bolsonaro. Vamos começar com Paulo Loyola. Paulo Loyola, no cenário internacional, é importante que o Brasil seja um polo de atração de países com poder econômico menor e que possam a ele somar para dar um maior protagonismo. Então, quando você olha no mapa internacional, você vê um cantinho do planeta, que é a América do Sul. Bom, então, nesse cantinho aqui, nós temos um país que é a 10ª economia do mundo e a 2ª economia do Hemisfério Sul. Infelizmente, nós éramos a 1ª economia do Hemisfério Sul. A Índia já nos ultrapassou. Nós perdemos 1,4 trilhão durante o governo Dilma no nosso produto interno, nosso PIB, Produto Interno Bruto. De qualquer maneira, o que pode agregar esses países da América Central e os países da América Latina em torno do Brasil em termos de cenário econômico e em termos de protagonismo político? Bem, Capês, na verdade, a gente precisa olhar isso de um ponto de vista um pouco mais amplo, né? Esses são eventos para os quais o presidente Lula está sendo convidado. Todos esses países têm relações políticas e econômicas com o Brasil. Há interesse de diversas empresas brasileiras em termos de exportação, algumas em termos até de importação, para conseguir diminuir seus custos internos. E o presidente vem exercendo esse papel, para mim, de forma muito positiva. Inclusive, celebro que, antigamente, né, no governo anterior, a gente tinha uma dinâmica que as viagens internacionais eram muito mais para fazer proselitismo político e discursos, muitas vezes contra a democracia, contra as urnas, ou contra a esquerda, ou contra o que quer que fosse, mas era sempre contra alguma coisa. E que agora a gente está vendo aí um país protagonista na questão climática, que está trazendo a COP30, um país protagonista na questão da liderança da América Latina, já que é sua maior economia, sua maior população, e que tem sim que estar nesses fóruns exercendo seu papel de liderança política local. Muito bem. Meu querido Acácio Miranda, professor de Relações Internacionais, especialista no tema. O Brasil procura exercer um papel de protagonismo. Especialmente na América. E sobretudo na América. Agora, no momento em que ele, por exemplo, compara a reação desproporcional do Estado de Israel com uma ação do Holocausto e diz que os judeus estão fazendo em Gaza o que Hitler fez com os judeus, ou seja, ele faz uma crítica que é defensável com relação ao seu aspecto objetivo, criticar os bombardeios que estão matando 30 mil palestinos enquanto são mortos os terroristas, ou seja, uma reação equivocada que pode, inclusive, levar algumas autoridades israelenses a responder por crimes de guerra. Mas no momento que ele faz isso, trazendo a imagem de Hitler, ofendendo os judeus do mundo inteiro, ele começa a se alinhar muito num polo da esquerda. Eu cheguei a falar que se você comparar esse discurso com o discurso que Fidel Castro fez no passado, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, você vê que a esquerda tem essa toada. Para quem busca um protagonismo, o Brasil não deveria buscar uma posição mais de equilibrada na diplomacia, o que se fala de soft power, quer dizer, o poder de um país que é bem quisto por todos, ao invés de fazer esse tipo de ação mais agressiva?
Capês, a neutralidade, eu vou frisar, a neutralidade sempre foi um princípio regente das relações internacionais brasileiras. E nós, enquanto país, ao longo dos séculos, ao longo das décadas, nós mantivemos este princípio como guia das nossas relações internacionais. Não à toa, o Itamaraty e o Instituto Rio Branco são referências em termos de diplomacia. E eu dou alguns exemplos históricos. Você fez menção a Israel. Oswaldo Aranha, um grande diplomata brasileiro, foi quem conduziu o tratado entre palestinos e israelenses que levou em 1947, 48, não lembro exatamente. 29 de novembro de 1947. Então, em 29 de novembro de 1947, a criação do Estado de Israel. E nós tivemos também a atuação brasileira no Haiti. Ao longo dos anos, essa nossa neutralidade fez com que o Brasil fosse intermediário, fez com que o Brasil servisse como conciliador dos conflitos internacionais. Agora, a postura do presidente da República ao atacar diretamente Israel e indiretamente atingir outros aliados históricos de Israel, como é o caso dos norte-americanos, mostra que, e principalmente, o fato do presidente não ter se retratado, mostra que nós não estamos preocupados com a nossa relevância internacional. Nós não estamos preocupados com as nossas relações, sejam elas comerciais, sejam elas sociais, sejam elas humanitárias. Mostra que nós estamos preocupados única e exclusivamente em fazer prevalecer uma ideologia em detrimento a tudo aquilo que o nosso país construiu ao longo dos séculos. Muito bem. Como eu não peguei você no meio do discurso, eu não esperei você terminar. Você me interrompeu no meio do discurso. Eu te interrompi, eu peço desculpas. 29 de novembro de 47 foi quando foi aprovado o plano de partilha do território da Palestina para judeus e palestinos. O Estado de Israel foi criado no dia 15 de maio de 1948. No dia seguinte à criação do Estado de Israel, iniciou-se essa guerra sangrenta, irracional, intratável, insana e que milhões de pessoas são vítimas dos erros por parte dos líderes. Então, quando o líder erra, infelizmente, as pessoas acabam respondendo. Assim foi com o Iraque de Saddam Hussein, assim foi com a Líbia de Muammar Gaddafi. Enfim, lamentavelmente, e assim tem sido no Oriente Médio. Diego Tavares, essas viagens tem um lado positivo, que o Brasil projeta a sua imagem internacional. Mas a crítica é que, enquanto isso, o Congresso Nacional faz uma verdadeira chantagem com Alexandre Padilha e está exigindo aí bilhões e bilhões de reais para poder fazer o seu trabalho, que é votar projeto. Então, ou o presidente fica mais no país e usa o seu carisma para conduzir os trabalhos do Congresso Nacional, ou simplesmente ele deixa o Alexandre Padilha como atravessando uma floresta com canivete. Porque como é que ele vai lidar com aquelas feras do Congresso Nacional? Eu quero 200 milhões para minha região. E o Padilha é meu amigo. Ele é bonzinho. Tá bom. Pode deixar. E aí... cumprir, né? Alegria. E aí o que vai acontecer? Chega lá, fala sim, e aí não vem os 200 milhões. Aí começa a ficar complicado. Então, é importante que a articulação, o presidente assuma essa articulação e empodere o Padilha, dizendo, quando ele disser sim, é sim. E se ele não puder dizer sim, vocês venham falar comigo. Agora, enquanto isso, nós estamos aí no Caribe. Conhece o Caribe? Conheço. Qual ilha que você foi lá? Algumas vezes, professor Capês. Gosto muito de Cancún. Cancún. Muito gostoso. Muito bom. Já esteve em Cuba? Não, em Cuba não. Não, né? Não me atrai esse tipo de turismo. Então, tá. Muito exótico. Vamos falar sobre o Caribe depois, tem praias paradisíacas lá, mas vamos primeiro falar aqui do debate, que é importante fazer isso. Senhor Capês, olha, eu tenho um certo receio de que em algum momento nós tenhamos que vir aqui, no Linha de Frente, dizer que o presidente Lula estará em viagem para o Brasil. Porque o Lula passou praticamente 2023 inteiro em viagens ao exterior e agora parece que vai repetir a dose em 2024. E claro, é importante que o Brasil
tem assim o seu protagonismo no exterior. Mas eu estava olhando aqui os nossos principais parceiros comerciais: China, Estados Unidos, Argentina, Holanda, México, Chile, Espanha, Singapura, Japão, Alemanha. Ou seja, a grande maioria dos países caribenhos não estão ali, mas não são nem visíveis na lista dos nossos maiores parceiros. Então, considerando que o Brasil tem tantos problemas, denúncias gravíssimas como a crise humanitária na terra Yanomami, denúncias gravíssimas como o caso lá na Ilha do Marajó, que demandariam sim a atenção do presidente da República. Haja vista que no caso dos indígenas, por exemplo, nós temos um ministério com um orçamento bilionário, que também passou o ano passado inteiro viajando para o exterior, sem resolver um problema do nosso quintal, interno do nosso país. Então eu me lembro que, principalmente nos debates da eleição presidencial, o presidente Lula falou muito: eu vou resolver os problemas, eu vou resolver o problema tal, eu vou agir ali na crise e tal. E hoje o que nós vemos é que ele deixa, como o professor Capeza aqui bem disse, a cargo dos seus subordinados, a resolução desses problemas. E isso sai muito caro para o Brasil. Nós vamos gastar agora em 2024 60 bilhões em emendas parlamentares, porque o presidente pessoalmente não negocia com os deputados. E de repente, negociando pessoalmente, conseguiria mais apoio político. Não precisaria despender tanto dinheiro público que poderia ser empregado, por exemplo, nas obras do PAC, onde vai faltar dinheiro, inclusive, onde o presidente se valeu da sua palavra pessoal somente para pedir aos deputados que investissem o dinheiro das emendas no PAC, e os deputados, é claro, em ano eleitoral, recusaram. Então, acho que, enfim, temos sim certa importância em ser um protagonista no ambiente exterior, mas eu acho que o Brasil tem problemas domésticos muito graves que demandariam a atenção pessoal do presidente da República. João Belutti, nossos grandes parceiros comerciais são China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo. E os países do Oriente Médio também têm grande interesse em aquisição de produtos agrícolas do nosso agronegócio. Os países africanos têm minérios, então a pauta não deveria ser uma pauta guiada em primeiro lugar pelos interesses econômicos bilaterais do Brasil e essas nações? Concordo contigo, Capeza, até me alinhando na fala que o Diego fez anteriormente. O Lula está numa espécie de périplo internacional, né? O Lula, persona não grata em Israel. Ele está nessa espécie de viagem, uma espécie de limpeza da biografia dele, quando aqui tem grandes problemas e muito relevantes que, com o governo dele, aumentaram, como a questão dos Yanomamis. E ao que me consta, ele não viajou para lá aqui, né? Seria bem simples ir para lá. E eu vejo também o Lula, ele fala muito do Bolsonaro. Ele fala do Bolsonaro. Parece que o governo do Bolsonaro durou 50 anos no Brasil e todos os problemas são decorrentes desse governo. Imagino que ele deveria focar um pouco mais em governar, mas me parece que sem essa questão do contraponto com o Bolsonaro, ele fica sem o que falar, porque a mídia fala mais do Bolsonaro do que do Lula, que é o presidente. O Lula, né, parceiro da China, da Rússia, né, defensor do Hamas, né, acusa Israel, então acho muito complicado. E o mundo à beira de grandes conflitos, né, como já vem ocorrendo, e o Brasil não discutindo a questão do seu exército, né, da proteção das suas fronteiras, indo na contramão, né. O Lula quer esses órgãos supranacionais, né, se intrometendo em tudo, quando a nossa soberania está em xeque, é a minha visão, Cabeça.